escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amigos, meus alunos da escola dominical, Paulo está falando sobre comportamento cristão como cidadão. Ele não está falando nesse particular, a partir do versículo 4, do capítulo 4, versículo 1, ele está falando sobre o comportamento cristão como cristão dentro de uma sociedade corrupta, como a sociedade de Efésios, de Corinto, de Atenas, toda aquela região ali. Bom, então Paulo falou na semana passada, e nós falamos sobre o trabalho, e agora Paulo continua no capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, Paulo está falando agora não no trabalhar, mas no falar. Palavra que transmita graça. Graça significa coisas que Deus fez, coisas que Deus está fazendo. Quando uma amiga procura outra amiga e pergunta alguma coisa sobre a família dela, ou sobre uma situação de uma outra terceira amiga, será que a sua palavra transmite graça, reconstrução, favor, simpatia? Olha que graça com que essa pessoa fala. Será que tem essa conotação quando um amigo conversa sobre aquele outro amigo que traiu a esposa, que é normal, mas a sua resposta vai transmitir graça? Quando você fala de uma outra pessoa que mentiu, caluniou, e você quer degradar a imagem dela, essa palavra transmite graça. Nossas palavras não podem ser perdidas. Eu conheci um grande, antigo pregador, velho pregador presbiteriano, chamado Boanerges Ribeiro. A pregação dele durava 18, 20 minutos no máximo. Mas o que eu notava era o seguinte: nenhuma palavra, em 20 minutos era perdida. Todas as palavras eram bem colocadas, palavras bem posicionadas dentro de um jogo, não é? De oratória. Não perdia uma palavra. Por isso que as suas pregações eram tão sintéticas, eram tão assertivas, eram tão precisas, eram tão diretas, eram tão edificantes e tão graciosas. Olha o que Paulo está dizendo: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é a palavra que não edifica, é a palavra que não constrói. Isso que eu estou falando para o meu amigo, para a minha amiga, constrói, dá algum sentido mínimo de humanidade. Essa pessoa vai se tornar mais humana em eu falando isso. Essa pessoa vai se tornar mais parecida com Cristo em eu falando isso. Então, Paulo diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isto é, a palavra torpe é aquela que você sabe que ela tem uma conotação maligna e você diz. Por exemplo, a palavra pode parecer torpe e não seja, na verdade, torpe. Por exemplo, eu vim lá de Minas Gerais e fui para o seminário. Cheguei no seminário, tinha uma roda de amigos e tinha um seminarista que, falando da namorada dele, que era cristã, aliás, muito linda menina, ele dizia: eu sonhei com fulana e ela está tirando um sarro de mim. Vocês não imaginam o que esse mineirinho tradicional sentiu ao ouvir o meu amigo falando que teve um sonho com a namorada que tirou um sarro dele. Para mim isso era uma coisa absurda. Tirar o sarro de uma menina na minha cidade é digno de levar uma correção,
uma coça, levar murro, qualquer coisa assim violenta, porque é quase que destruir a moral da menina. Então, para ele não era uma palavra torpe. Quando Paulo está falando de palavra torpe, é aquela palavra que a pessoa sabe que tem uma conotação maligna, que tem uma conotação maldosa, que vai induzir, incitar o irmão, a irmã, o amigo, a amiga ao erro. Paulo diz nesse sentido: não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. Lembra que quando no texto passado, Paulo está falando, nós nos revestimos de um novo homem. Falar a palavra torpe é a palavra do velho homem, é a velha roupa. Não essa roupagem nova, cristã, uma roupagem santa, mas não é um santo que expulsa os outros de perto da gente, é um santo que atrai as pessoas para perto da gente. Eu recebo muitas mensagens por e-mail, ou WhatsApp, quando há alguma coisa que não é nada exagerado, mas que não vai produzir bem, se eu reproduzir, bem, às vezes não é nada exagerado, eu não passo e nem comento, porque é torpe. Não quer dizer que a pessoa está me levando ao pecado, quer me destruir, não, é que eu acho que não vai edificar. Por isso que Paulo termina nesse versículo essa mensagem interessante. Ele diz, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Que bacana! A sua palavra transmite graça. Quanta desgraça a minha boca já reproduziu. Quanta desgraça a sua boca reproduziu. E há pessoas que não falam, mas acham legal quando as pessoas falam. Parece que é quase moda falar palavrão. Parece que é quase aceitável. Se você quiser ser aceito num grupo social, você tem que falar palavrão. Eu não entendo assim. Eu não entendo, porque quando eu era criança, minha mente era cheia de loucuras, mas houve um dia em que o Espírito Santo trabalhou na minha mente. Eu não consigo mais, eu consigo ouvir, eu não consigo me sentir bem só com aquela palavra. Não julgo, não fico destruindo os outros por causa disso, mostrando como eu sou santo, não. Só mostrando que dentro da cultura onde nós vivemos, isso não me faz bem. E eu não quero retransmitir, eu não quero viralizar esta palavra que traz maldição, destruição, empobrecimento intelectual, humano, social e espiritual. Paulo tinha razão. Nós somos cidadãos agora, aqui na terra, cidadãos dos céus. E a nossa palavra deve transmitir graça. Que a palavra da nossa boca, diz Paulo, o meditar do nosso coração, aliás, diz Davi, seja agradável ao Senhor. Então a nossa palavra deve ser sempre diante do Senhor, para depois diante dos homens. O filtro que filtra, que empurece, que dá graça, que dá pureza à nossa palavra, o filtro deve ser o tribunal de Deus. Eu devo falar as coisas sempre diante dele, como se realmente ele estivesse como ele está quando falamos com os amigos. Como é que a sua palavra tem espalhado no mundo? Como graça ou como vírus? Para a vida ou para a morte? Para induzir as pessoas ao pecado ou à santidade? Olha o que ele diz: não sai de vossa boca nenhuma palavra impura, e sim unicamente que for boa para a edificação. Olha que o contexto aqui não é culto, o contexto é cidadania. Então, quando você falar uma palavra para o seu amigo do trabalho, para o seu empregado, para o seu patrão, que essa palavra possa construí-lo de alguma forma, edificá-lo, porque a palavra do cristão deve edificar. O Salomão dizia, a nossa palavra deve ser temperada. Paulo dizia, né, temperada como sal. A nossa palavra deve ser como maçãs de ouro em salvas de prata. Já imaginaram que figura maravilhosa que Salomão usa? E Paulo diz, a nossa palavra deve ser temperada como sal. Sal demais é ruim, sal de menos é ruim. Ela deve ser temperada. Nossa palavra deve trazer graça. Nossa palavra deve edificar. A nossa palavra deve dignificar o ser humano. A nossa palavra deve honrar a Deus. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça a todos os que a ouvem. Que legal, né, gente? Que a gente acesse as nossas aulas pensando nessas coisas espirituais e da nossa cidadania jauense, enquanto vivemos aqui na Terra, como cidadãos dos céus. Até lá, gente. Domingo que vem eu me encontro com vocês. Um abraço.